Olá, minhas amigas e meus amigos. Semana terminando e hora de ler para vocês, com observações nas entrelinhas, o meu artigo que saiu em 38 jornais. O tema de hoje é uma certa reflexão sobre os brasileiros que trabalham contra o Brasil, que não querem desenvolvimento, não querem progresso, são contra, né? Muita gente me pergunta por que a gente não sai do lugar. Eu vejo isso, na minha idade eu percebo, né? A gente sobe um degrau e desce um degrau, sobe um degrau e desce um degrau. É a ciclotimia brasileira. Eu já tenho falado nisso aqui muito, né? Ou nós somos masoquistas, ou tem um grupo de sádicos que quer que a gente sofra. Então, eu peguei só alguns episódios ligados à economia brasileira, para vocês perceberem como se trabalha contra o nosso futuro, né, que é o futuro de seus filhos, seus netos, né, enfim, o futuro de todos nós. Brasil são os nossos antepassados e também são aqueles que nós geraremos para o futuro. E no momento em que a nossa geração está em atividade, a responsabilidade é nossa. Então, eu vou ler para vocês e fazer comentários desse artigo. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e deixar o gostei ou não gostei. Então vamos ao comentário nas entrelinhas. O título é uma pergunta. Brasil colônia? Se nos tempos de Juscelino existissem as ONGs, o Ministério Público e os partidos políticos de hoje, JK não conseguiria construir Brasília. As obras seriam embargadas por destruir o Cerrado. O Lago Paranoá não teria sido criado por uma barragem que desviaria cursos d'água e causaria uma extensa inundação do Cerrado. O Brasil hoje estaria condenado a acompanhar o seu limite litorâneo. A maior parte das fronteiras terrestres, a oeste, estariam vazias, portanto, mais vulneráveis. E não seríamos o maior exportador de grãos do planeta. Ao contrário, estaríamos importando alimentos e, quem sabe, haveria guerra por alimentos e por espaço para produzi-los, aumentando a ambição sobre o centro-oeste brasileiro. O Cerrado seria um lugar deserto, com emas e lobos, e o Brasil seria ainda um país semicolonial. Parece que é isso que querem hoje, né? Vejam só, o Brasil, quando eu nasci, o Brasil acompanhava o litoral. Não tinha o Brasil de dentro. Não existia. Estava lá no mapa Mato Grosso, os territórios, né? Mas não tinha brasileiro ocupando realmente isso, e produzindo, e aproveitando o espaço e o território. Foi Brasília que tornou isso possível. Mas uma Brasília hoje, impossível. Com o Ministério Público de hoje, as ONGs de hoje, partidos de esquerda de hoje. Quando eu era menino, os partidos de esquerda eram nacionalistas. Hoje devem mais vassalagem a ideias vigentes na Europa, nos Estados Unidos, na antiga União Soviética. Segundo parágrafo. Lembrei disso ontem, quando a presidente da União Europeia prometeu ao presidente do Brasil 20 milhões de euros para o fundo da Amazônia. A senhora Úrsula. Fico curioso por saber quem será
o beneficiário desse dinheiro? Vai para quem? Seriam os filhos dos amazônidas ribeirinhos que crescem longe de escolas? Seriam as famílias de caboclos distantes de um posto de saúde? Os que levam dias de canoa para comprar ferramentas, roupa e mantimentos? Os que plantam e criam? A Alemanha, na União Europeia, acaba de restituir ao Brasil um fóssil de 110 milhões de anos. Foi encontrado no Ceará, levaram, estava lá no museu na Alemanha. E agora devolveram. Vai para a Universidade do Cariri. Mas é apenas um fóssil. Quantos bilhões de euros já saíram da Amazônia em minérios raros e preciosos, madeiras, acervo medicinal, acervo biológico? 20 milhões de euros é uma compensação ínfima. Se é por compensação, né? Ou é esmola, ou é uma forma de dizer: estamos de olho em vocês. O ex-presidente da Câmara e ex-ministro da Defesa e ex-Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo, insiste em nos alertar para a ação de ONGs, partidos de esquerda e Ministério Público contra obras de desenvolvimento na Amazônia, como a rodovia Porto Velho-Manaus. Eles dizem que uma rodovia acaba atraindo urbanização. E é verdade. É verdade. Isso é mal? A hidrovia Araguaia-Tocantins, a dragagem está sendo impedida. É para escoar mais barato produtos de exportação brasileiros, para que haja chatas maiores, de maior calado. A Ferrogrão, que vai de Sinop, eu vi Sinop nascer, vai de Sinop até o porto lá do Rio Tapajós, para ficar mais barato o frete, para valorizar o nosso preço das nossas exportações. Está paralisada há mais de 2 anos por decisão do Supremo e a pedido de ONGs e do Ministério Público. Tem uma área de proteção ambiental. A Ferrogrão não pode passar por aqui. No mesmo sentido, o IBAMA impediu a Petrobras de pesquisar na foz do Rio Amazonas. Ou seja, nós temos petróleo, agora não pode tirar. Aí quando o petróleo não valer mais nada, e aí? Nós temos uma riqueza e não vamos aproveitar para o nosso bem, para a riqueza do país, inclusive para o combustível ficar mais barato, porque o carro ficou mais barato, o combustível ficou mais caro. Bom, parece que querem manter a Amazônia intocada pelos brasileiros como reserva futura para outros países. E não para nós, para os nossos filhos e netos. Se o ambientalismo ideológico de ONGs e Ministério Público de hoje estivesse ativo naquela época, não teríamos as hidrelétricas de Itaipu, Tucuruí, Ilha Solteira, Furnas, e o Brasil seria um país sem energia elétrica, de apagões, né, com usinas de óleo e de carvão. Né. E aí eu lembro, Belo Monte, que eu não citei aqui, que é imensa, foi um marco para essa militância se formar. Inclusive inventar
nações indígenas onde não havia. Esta semana, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, o prefeito e a comunidade econômica do município se reuniram por um grito contra isso. O subsolo do município tem capacidade de fornecer 300 mil toneladas por ano de fosfato. O Brasil importou no ano passado 1.670.000 toneladas do minério, que é necessário para fazer os produtos do agro crescerem mais rápido. Pois é, mas ONGs e o Ministério Público entraram na justiça e bloquearam essa possibilidade de mineração. Nós temos uma CPI das ONGs que pode examinar tudo isso. É a oportunidade. Lavras do Sul mostra que não podemos ficar em passividade colonial. Deixar que matrizes nos mandem na gente. O conhecimento de hoje permite exploração sustentável. O conhecimento não pode permitir que aceitemos que se trave o desejo de todo brasileiro de progredir. Isso em benefício da coletividade toda, de todos. A pobreza e a fome são tragédias reais e concretas quando um país rico não consegue que essa riqueza enriqueça a vida de seus habitantes. É como se uma metrópole nos estivesse paralisando. De Brasília, Alexandre Garcia.